Você quer Evangelho? Você quer acompanhar pelo Evangelho? Não precisa. Nós vamos pegando, né? Você quer, Carol, o Evangelho? Não sei, não. Se quiser pegar, tá ali, ó, na estante. Carol, do lado de cá, esse verdinho embaixo, ó. Já que você vai fazer essa gentileza. Do lado de cá, vem. É, olha embaixo. Abre a portinha. Tem, um pouquinho, Evangelho. Não precisa não vou construir. Se você começar, eu vou tirar só em vez de colocar na enquete. Esqueci, agora eu tô... Boa noite a todos. Nós estamos aqui isolados, né? Então, não esquecendo que a gente está... Hoje é dia do Evangelho. Hoje a gente está com a Alice, que é trabalhadora da casa. A Márcia, que é de Bauru. Gratidão, Márcia, por aceitar nosso convite. Você também, Alice, claro. É lá do VP, né? Isso, de Bauru. Então, toda primeira sexta-feira do mês a gente faz... Na sexta-feira do mês, não. Primeira terça-feira do mês, a gente faz a mesa com o Evangelho. E o Alexandre falou que esse mês só vão ser mulheres. Enfim, né? Mês de Maria, acho. Mês especial, Dia das Mães também. Dia das Mães. E nós vamos começar, então. Vou dar uns recadinhos primeiro. Ele imprimiu um texto que eu vou ler no final, que é de psicografia, autor Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo. Esse texto, ele complementa o estudo, mas também em comemoração ao aniversário do Divaldo hoje, né? É aniversário do Divaldo hoje, então ele procurou esse texto a dedo, conseguiu juntar as duas coisas. Lembrando que amanhã tem estudo do Livro dos Espíritos, das 20 às 21h30. Parábolas toda segunda, quinta e sexta. Tem que ler meu rascunho aqui, né? Toda segunda, quinta e sexta. E nós temos também uma enquete lá na página. Como vocês conheceram Amigos do Bem? Como vocês chegaram até nós? Isso é pra gente se aproximar, fazer amizade, como você chegou até a página, da onde você é, pra gente bater um papo bem legal. A gente gostaria que as pessoas colocassem lá, né? Qual foi o contato, o primeiro contato. Inclusive serve também para sugestões, o que pode melhorar, o que a gente pode melhorar na página mesmo, para ficar mais próximo, né? Das pessoas, tá? Enfim. O último recadinho, antes que eu esqueça, a Márcia até me perguntou como é que a gente estava fazendo, eu acabei não te respondendo, né, Márcia? Sobre as crianças da Cidade Nova. A gente está com mais ou menos 40 crianças, fora os pais que vão. Agora a gente tem pai, mãe, família vai completa. Tem 3 famílias que vão. Tem filhos pequenos até maiores, enfim. Então, nós conseguimos até o último final de semana, antes que ter a paralisação total das escolas, a gente conseguiu abrir escola, enfim, ter a alimentação. Aí, na próxima semana, nessa semana a gente pensou, meu Deus, o que a gente vai fazer? Afinal, eram crianças que comiam a semana inteira e não iam comer nem um dia mais, né? Então, há 40 dias ou mais, desde o começo, nós estamos fazendo o quê? Marmitas todos os sábados para essas crianças. Com o auxílio da família do seu Lauro Maciel, do Júnior, da Raquel, da Nina e dos filhos, e, enfim. Eles abraçaram essa ideia,
Porque a gente tem fogão para cozinhar, mas é fogão com a boca assim, né? A Alice já foi na escola lá, são fogão industrial, então é mais fácil a gente cozinhar. E aqui, no primeiro final de semana que o Alexandre fizer, fomos quase loucos, andando um pra cá, um pra lá, porque a água não fervia, se fervia o molho não fervia, e embala. Afinal, começamos com 56 marmitas, depois passamos para 60, depois são 30 marmitas, né? E aí a família do seu Lauro abraçou a ideia. E abraçou a ideia fazendo galinhada, fazendo feijão gordo com arroz não sei o que lá, quibe, creme de milho. Esse final de semana teve... incrementando. Muito, eles vão querer comer mais o nossa salsicha com macarrão depois. Esse final de semana, pra ter uma ideia, teve arroz, feijão, eu fiz um molho com salsicha, e eles fizeram 3 tipos de pastéis, de carne, queijo de presunto e pastel de palmito. Uma criança falou que era pastel vegetariano, porque ela não conhece palmito. Ai, que bonito. Então ela não viu que não era carne, não era queijo, não era presunto, era vegetariano o pastel. E eles, eles fizeram, nós ajudamos, 310 pastéis. Né? Então eles comeram, repetiram, então é bem legal. Agora, a partir do dia 11 ao dia 30, nós vamos ter a ajuda do SESI. O SESI vai fazer 1.800 marmitas para Pederneiras, o SESI daqui. Inclusive, acho que para todos os SESI da região vai ter essa ação. E nós conseguimos marmitas, em torno de 300 marmitas. Então, nós vamos conseguir de segunda a sábado, do dia 11 ao dia 30 de maio. Então, graças a Deus, Deus ouviu nossas preces, eles vão ter comida todos os dias. Depois do dia 30 de maio, a gente volta a pedir, quer dizer, entre esses períodos, quem quiser ajudar na doação de arroz, feijão, o básico, né? A gente tem pessoas que estão nos ajudando, pessoas como a família do seu Lauro, diz que tem uma pessoa que está ajudando a comprar, tipo queijo, presunto, essas coisas mais caras, né? Fora o que a gente leva, eles estão bancando. Então, quem quiser ajudar, tem a nossa página, tem minha página particular, a Dolly particular no Facebook, é só entrar, ligar, a gente vai buscar. A gente usa de tudo, tá, gente? Arroz, feijão, macarrão, molho, óleo, batata, legumes, enfim, tudo, porque a gente está fazendo carne com legumes, a gente está conseguindo, nesse período, com a ajuda da família e mais outras pessoas ajudando, tá? Então, a gente vive pedindo e nós não vamos deixar de pedir, porque a gente não consegue, assim, fazer 80, 85 marmitas nesse jeito sozinho, não dá. Bom, último recado, claro, que eu não podia deixar de falar, CD Família com Jesus, que ajuda a Casa de Fraternidade lá de Araraquara. É um trabalho maravilhoso. Eles têm um trabalho assistencial com a Casa de Fraternidade, tem um trabalho assistencial muito grande com a comunidade, com aula de tudo que vocês imaginam, música, circo, evangelização, reforço escolar, enfim, cesta básica, sopa, visitas nas residências. Então, esse CD é uma família mesmo que mora inclusive em São Carlos, e eles fizeram por conta própria um CD para ajudar a Casa de Fraternidade. A Casa de Fraternidade ganhou um terreno e cada CD a gente fala que é um tijolinho lá que a gente ajuda para eles não pagarem mais aluguel, tá apertado a casa lá, enfim, toda vez que a gente vai é bastante gente, graças a Deus, né? E vai ajudar muito a comunidade, não só espírita, não tem necessidade de ser espírita as crianças, inclusive vai ser no mesmo espaço e tal, mas tem até um lugar meio separado para não ter esse problema, espírita não vou levar, né? Que a comunidade necessita. Então, R$20, entre lá no Facebook, Família com Jesus, peça o seu CD. São 6 músicas, gente, muito legal, a letra, a harmonia, nós decoramos, se vocês quiserem que um dia a gente cante, não vai ficar tão legal quanto eles, então é melhor não cantarmos, né? Melhor vocês comprarem lá com o pessoal,
Quem não tem... eu não tenho CD. Tá, tem o QR Code aqui, ó. Dá pra você ouvir no celular, tá? Baixa no celular e ouve que nem a gente ouve todos os dias, todas as horas. É muito bom. Recadinho dado. Márcia, quer fazer oração de abertura? Pode ser. O som tá bom, Lê? Estão falando, tá tudo bem? Então tá bom. É com grande alegria e sentimento de gratidão que estamos aqui, Senhor, nesta noite, irmanados no mesmo pensamento de amor, que possamos, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, espíritos amigos que sempre estão conosco, nesta oportunidade maravilhosa de aprendizado, de estudo do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, que nosso modelo, nosso guia, e que maravilha, nosso irmão querido. Nós agradecemos por vocês estarem ligados conosco, neste confinamento que temos certeza que logo vai passar, e que teremos grandes aprendizados destes momentos, seja em família, né, com amigos que sejam assim próximos, mesmo virtuais, de longe, mesmo sem poder abraçar, né? Nós brasileiros gostamos tanto de abraços fraternos, amigos, mas nós sabemos que sairemos melhores desta fase difícil, fortes, corajosos, e que sabemos é uma oportunidade que Deus está nos mostrando que somos fortes e sairemos melhores do que éramos antes. Obrigada, Senhor, mais uma vez pela oportunidade. Obrigada à casa, obrigada Alexandre, a Ana, por essa oportunidade. A amiga Alice também, que está aqui conosco. Nós só temos agradecimento, Senhor. Obrigada, que assim seja. Obrigada a vocês também por estarem conosco. É Alice, né? Sim, falou certo, Alice. Que pensando nisso que eu falo. Perfeito. Se não fosse Alice falasse Catarina, eu ia dizer que era da Paraíba. Não se preocupe. Que bom ser amiga. Bom, vamos começar, né? Então, hoje, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, não me viu, eu sou Maria Alice, conhecida mais por Alice mesmo, e o nosso assunto de hoje, capítulo 24, não coloqueis a lâmpada sobre o alqueire. E aí a gente fica assim, alqueire é terra, né? Alqueire é o quê? Quantos alqueires nós temos? Então, nós temos aqui uma notinha, né? Eu tenho no meu, pelo menos, uma nota, que o alqueire era um recipiente, na época, feito de madeira ou de barro, e ele podia ter uma forma de uma caixa, né? E ele era utilizado como uma medida de capacidade, por isso eram os alqueires, né? E ele era especialmente para cereais, né? Então, pegava-se os cereais, eu quero um alqueire de arroz, eu quero um alqueire de feijão, então ele era usado para medir, e essas dimensões elas variavam um pouco para a região. Por que a gente está falando isso? Para a gente poder entender melhor o que Jesus queria dizer, né? Então nós vamos aqui que o item 1 é o registro de Mateus, capítulo 5, versículo 15, em que ele disse: não se acende uma lâmpada para depositá-la sob um alqueire, mas é colocada sobre um suporte alto, a fim de que ilumine todos os que estão na casa. Então, Jesus queria dizer para sobre o alqueire, sobre aquela caixa, né? Então, eu vou acender uma lâmpada e colocar embaixo da caixa para quê? Né? Então, quando eu acendo uma lâmpada, eu acendo e coloco em cima de uma mesa, num suporte alto, para que isso possa fazer o quê? Iluminar, dissipar a escuridão, né? Iluminando o ambiente. Então, usando uma simbologia, aquele que possui o conhecimento, né, que nós vamos falar aqui sobre o que era essa luz, né, é o conhecimento das leis divinas, que cada um de nós temos, dentro, né, da capacidade de cada um. E que Jesus queria dizer que eu não devo pegar esse conhecimento que eu tenho até hoje e guardar só para mim.
né? Eu preciso pegar esse conhecimento e distribuir, né? Para os outros através da palavra, né? E sobretudo, o que é que Jesus mais enfatizava, né? É que nós, e o que ele deu também para cada um, né? O exemplo de cada atitude. Então não adianta eu conhecer a lei divina, né? Eu saber das leis de Deus e não levar essa lei para o meu dia a dia, para a minha vida, para o contato com os meus semelhantes. Eu preciso internalizar o conhecimento e, a partir dessa internalização, começar a distribuir, né? Então, essa distribuição é o que a Ana faz com as crianças, né? O que nós fazemos na Cidade Nova, é o que nós também estamos fazendo aqui hoje, né? Tentando dar um pouco daquilo que conhecemos para cada um daqueles que nos assistem, que nos ouvem. Agora, eu preciso fazer isso só pela internet, né? Eu preciso fazer só assim para aparecer para o meu irmão, ou eu preciso fazer de uma forma sincera? Ora, se eu internalizei esse conhecimento em mim, esse conhecimento eu faço utilizando o amor, né? A sinceridade. Então é isso que eu também, porque aí eu estou dando o meu exemplo. Assim é que Jesus quis dizer que aquele que conhece as leis divinas, ele tem que divulgar, né? Ou deveria divulgar para o maior número de pessoas. Então essa frase eu até tirei aqui do roteiro sistematizado, né, do nosso irmão que fez para o estudo do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, né, esse livro aqui, ó. Então ele tem um guiazinho aqui para a gente fazer algumas perguntas, para falar alguma coisa, para auxiliar, né, aquela que sabe menos, né, que nesse caso sou eu, porque ele sabia mais. Ele sabia muito mais, né? Então, por que eu preciso fazer essa divulgação para o maior número de pessoas? Eu fico pensando, né? Eu preciso fazer, né, para que eu possa iluminar aqueles que estão à minha volta, iluminar os meus irmãos. Eu preciso ajudar, porque esta é a aplicação verdadeira do amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então eu preciso aplicar isso. E essa luz e esse conhecimento espiritual eu não posso esconder, porque se eu esconder, eu estou sendo egoisticamente, quando eu poderia beneficiar muitas pessoas. É só o conhecimento espírita que eu preciso divulgar para aqueles que estão necessitados do conhecimento, né? Ou eu posso dividir com o meu próximo tudo aquilo que eu tiver dentro de mim. Então, eu não sou espírita, mas eu tenho um conhecimento em matemática e eu posso ajudar alguém em matemática, né? Eu posso ajudar alguém em química e eu vou, né, ampliando o meu conhecimento, porque eu estudo para poder aplicar, e nesse estudo eu também aprendo, e dessa forma eu também enriqueço meus corações. Então tudo aquilo que, né, está lá dentro de mim vai ser acendido como uma lâmpada que guia a vida daqueles que estão à minha volta. Esse é o meu papel como indivíduo, como cidadão e cidadão do universo, né? Isso é o que Jesus pediu quando ele disse que a gente fosse e divulgasse, né, o Evangelho, que a gente fosse falar às pessoas. E foi dessa forma que Paulo de Tarso conduziu, né, a sua vida divulgando o cristianismo. Ele não tinha convivido com Jesus, pelo contrário, ele tinha combatido Jesus, né? Mas ele conseguiu, quando ele aprendeu, quando ele internalizou aquele conhecimento, então, que ele deveria dividir o que ele sabia, né, o que ele estava aprendendo, porque ele estava aprendendo ao mesmo tempo em que ele ensinava, né? E ele fez todo o esforço que foi possível para que ele pudesse fazer essa divulgação. Então, esse tipo de pessoas hoje a gente chama de missionário. Mas o missionário, será que foi só Paulo de Tarso? Missionária é a Márcia, que está aqui comigo, né? A Ana, que está aqui do lado, a Alexandre, que está lá. São vocês que estão aí do outro lado também, porque vocês têm um pouquinho de conhecimento. E esse pouquinho de conhecimento eu posso dividir, até compartilhando a página, né? Divulgando uma palestra, fazendo a divulgação do nome do Centro Espírita, colaborando com as obras sociais, comprando CD, tudo isso eu posso fazer. E aí, nesse momento, eu também sou um missionário. E é esse missionário que Jesus espera que cada um de nós possamos desempenhar o papel,
né? Por quê? Porque Andorinha sozinha não faz verão, não. Paulo de Tarso também trabalhou sozinho, né? Ele tinha alguns companheiros que o ajudavam, né? E assim, para mim também, né, o missionário é aquele que faz a divulgação, né? Então, cada um de nós tem uma cota, né, em que nos cabe fazer, né? E o Chico Xavier hoje, para a doutrina espírita, ele representa também um veículo, né? Aliás, ele acha que foi um dos principais veículos em que fez com que a doutrina espírita vivesse esse momento que nós estamos hoje, preparando o Brasil para que ele possa ser o que, né, celeiro do mundo e pátria do Evangelho, que é o que se espera, né? Então, Jesus registrou também em Lucas, no capítulo 8, versículo 17, que ninguém há, que após ter acendido uma lâmpada, cubra com um vaso, né? A explicação lá, não vou cobrir com alqueire. E a coloque sob a cama. Ao contrário, né? Ele coloca um suporte alto, que é quase que o mesmo registro que Mateus fez, para que os que entrem vejam a luz. E ele complementa: porque nada há secreto que não deva ser descoberto, e nada de oculto que não deva ser conhecido e exposto publicamente. Então, olha aí, as palavras de Jesus registram que aquilo que eu sei, eu não posso guardar para mim. Não posso manter como secreto, como a gente já na história acompanhou algumas doutrinas, né, que se reservam direito aos grandes, né, iniciados a saber. Então, eu também posso ser iniciado, porque eu vou começar a minha caminhada devagar, desenvolvendo as minhas ideias e fazendo com que essas ideias consigam ser ampliadas, né? E aí, então, né, essa missão que eu vim para cumprir de divulgação da verdade, né? E lá no item 13, eu até destaquei aqui, se eu for ler muito, o tempo vai estourar, né? Porque aquele que tem será dado mais ainda, e ficará em abundância, mas aquele que não tem nada será nada, né? Não tem nada, será tirado tudo que ele tiver. Né? Por que que Jesus queria dizer isso? Se eu já não tenho, ele ainda vai me tirar tudo que tem, né? Então, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Vamos raciocinar aqui. Se eu tenho um conhecimento, eu vou estudando e vou ampliando aqueles conhecimentos, né? Vai aumentando o conhecimento. Mas aquele que não tem nada, o cérebro parece que vai também se adaptando à situação e ele não consegue compreender as coisas que estão à sua volta, né? E aí, então, é isso que Jesus queria dizer, que quanto mais conhecimento eu tiver, quanto mais cultura eu procurar, mais eu tentar me desenvolver, eu vou aumentando, né, esse conhecimento e vou distribuindo aqueles que estão à minha volta para que eu possa cumprir essa minha missão. E qual seria essa minha missão? A de melhorar, né, a vida dos meus semelhantes. E então é isso que Jesus quis dizer, né, nesses 3 momentos, e ele fez esses ensinamentos, né, estranhamente. Jesus parece que assim, se eu for olhar, Jesus também não ensinou tudo que ele sabia para todo mundo, não é? E ele disse que eu não podia esconder a candeia embaixo do alqueire, mas ele escondeu. O que é que Jesus fez? Como é que foi o ensino de Jesus, né? O Jesus, ele nos ensinou por meio de parábolas, né? Por que ele ensinou por meio de parábolas? Porque à época a humanidade ainda não estava pronta para absorver todo o conhecimento. Então, é isso que ele diz que ouça aqueles que têm ouvidos de ouvir. Então, ele ensinou algumas coisas principais aos apóstolos, né, aos discípulos que o seguiam, porque eles estavam mais preparados, né? Mas ele disse, né, que este conhecimento irá se ampliar, né? E é por isso que nós fomos recebendo pedaços da verdade, né, ao longo do tempo. Então, nós recebemos pedaços da verdade lá atrás com Elias, depois Moisés, né? Depois João Batista, Jesus, Kardec, Chico. Nós temos Divaldo, que está fazendo o aniversário hoje. Então, nós estamos recebendo pedaços da verdade e que isso vai ampliar o nosso conhecimento, né? E nós vamos só distribuindo esse conhecimento à medida que também a nossa compreensão aumenta.
Porque como é que eu vou ensinar um bebê álgebra? Será que ele vai entender? Né? Ele está em estado de infância. Então, nós, como humanidade, aí tem um registro aqui também, né? Nós também vivemos esse período, né? Nós temos também, como humanidade, o período nosso de infância, o período em que nós estamos mais maduros, né? E é o período em que nós vamos ficando mais adultos. Então, por isso que a gente percebe que vai chegando novos conhecimentos, novas coisas são discutidas dentro das igrejas, dentro de cada uma, novos modelos de ser, né? De distribuir. Neste momento, então, de pandemia, nós estamos redescobrindo como fazer a comunicação, como dar o nosso abraço com os olhos, porque nossos braços ainda não podem se tocar. Embora às vezes a gente ainda tem, né, Ana? Dá uns beijinhos assim, né? Mas são coisas assim, porque a gente esquece, né? E eu até peço perdão, porque eu moro, né, num lugar que lá eu fico meio que longe do mundo e às vezes eu não... Mas como eu disse para a Márcia, falei, graças a Deus às vezes a gente esquece, quer dizer que a gente não é tão frio assim, né? Que não é tão normal assim, não abraçar e não beijar, que assim sente falta. Pois é. Então, aqui no Evangelho, né, o tempo está meio que pequeno para tudo, né? Então, aqui no Evangelho foi frisado também que todo ensinamento ele deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se dirige, né? Pois há muitas pessoas a quem uma luz muito viva ofuscaria sem esclarecer. Então, se eu, né, quiser despejar tudo que eu sei para alguém, e eu estou usando uma forma alegórica, porque também não sei tanto assim, mas eu posso ofuscar alguém, né? Posso deixá-la cega ou sem entender. Então, esse conhecimento eu tenho que ir semeando como um grão, né? Que ele vai frutificando. Mas se esse grão eu colocar fora da estação, ele vai florescer? Eu acho que isso como exemplo a gente pode ter como evangelização, né? Exatamente. A educação. A gente tem vários níveis, várias idades. De repente você chega com muita informação para uma criança que não tem nenhuma informação, ela perde até a vontade de aprender. Né? E aí você usa de uma forma didática uma criança de 2 a 4 anos, a outra de 8, a outra de 15. Quer dizer, e aí você consegue agregar o ensino, né, do Cristo. Exatamente. Então, essa é a forma, né, que Deus vai nos proporcionando os conhecimentos como grão, como uma semente que é plantada no tempo certo da estação para que nós possamos frutificar. Jamais teríamos entendido a mensagem de Jesus, e eu falo assim até figurativamente, porque às vezes eu fico pensando que até hoje a gente não entendeu a mensagem de Jesus, porque a gente esquece daquela primeira parte que a gente tem que dar exemplo, né? Que nós temos que exemplificar, tem que internalizar esse conhecimento. Mas a humanidade não teria entendido a mensagem de amor que Jesus trouxe na época em que Moisés veio, né? Por isso que as coisas elas são preparadas gradativamente. O conhecimento, de repente, parece que cai como uma ficha antiga do telefone, né? Cair e nos dava a linha para a gente poder falar com o nosso próximo, né? Hoje, a linha da internet, que se a gente não cair. Mas é essa semente, né? É essa luz da razão que vem nos trazer, né? E que a fé acaba não perdendo forças, mas ela ganha força, porque ela ganha a luz da razão, né? Então, eu começo a usar essa luz, né, com a fé raciocinada, e então vou entendendo gradualmente as revelações que a providência divina vai nos mandando. Então, quanto mais madura a humanidade, mais mensagens, né, eu consigo entender e compreender. Estava falando até que a gente está reaprendendo, né, reaprendendo a nos comunicar através da pandemia, a nos reunir, né, ao invés de estar lá presencialmente, fazendo reuniões online, fazendo visitas, né, procurando, a gente está tentando entender melhor o outro, né? Nós vemos hoje ações, né, de ajuda ao nosso próximo, coisas que há um tempo atrás talvez a humanidade ainda não estivesse pronta, né, para passar. Então existe um mal que vem nos trazer, né, conhecimentos novos que a gente vai descobrindo e vai mudando o nosso comportamento.
a ficar mais próximo da família, a vivenciar mais os nossos exemplos, né? A viver o nosso dia a dia. Então, assim é que as parábolas e essas verdades que são mais abstratas, elas vão florescendo, né? E vão aparecendo de tempos em tempos, né? E que fortalece as palavras de Jesus, né? Que aos que já têm será dado ainda mais. Porque quando eu aprendo a somar 2 mais 2, né? Eu passo para exercícios mais complicados, né? Mais difíceis, mas o meu entendimento já melhorou a ponto de que eu possa entender. Né? O meu tempo está assim esgotado, mas a gente espera, né, que esses acontecimentos e que esses conhecimentos venham nos trazer esse crescimento espiritual e que nós sejamos cada vez mais capazes de vivenciar o amor que Jesus nos pregou, né, junto, né, na convivência com os nossos semelhantes, né, com aqueles que estão à nossa volta, né, em nossa casa, né, primeiramente, que é o nosso próximo mais próximo, e depois com aqueles que vão, né, que estão à nossa volta, que vivem conosco no dia a dia, e também aqueles que esporadicamente encontramos, e que às vezes ele precisa de uma mensagem, ele precisa de uma palavra, ele precisa de um consolo, né, ele precisa de um sorriso, de um abraço, de um gesto de amor. O abraço a gente hoje está podendo tirar, mas de repente estamos hoje valorizando mais a falta desse abraço, né? Então o Espiritismo, ele aparece neste momento, né? Lá no item 7 eu venho falar do Espiritismo, que ele veio trazer a luz sobre alguns pontos que ainda estavam obscuros, né? Mas que ele ainda não faz sem ponderação, quer dizer, ele está fazendo, veio trazer essa luz à medida que também nós, como humanidade, estamos numa idade mais madura, né? E esta é a prudência, né, divina, que vem nos trazer esse conhecimento gradual para o nosso crescimento espiritual. E obrigada pela atenção. Se vocês quiserem complementar, por favor. Não, né? Fiquem à vontade. muito bem. Obrigada. Obrigada também. Você, né, Márcia? Sou eu agora? Então vamos lá, vou pôr o óculos para enxergar. Então, continuando no capítulo 24 do Evangelho, não coloquei a candeia sobre o alqueire, eu vou falar sobre os sãos não têm necessidade de médicos, que disse Jesus, maravilhoso. No item 11 e 12, se vocês quiserem acompanhar aí no Evangelho de vocês. Mas, para a gente entender melhor o que disse Jesus, que está aqui em Mateus, no capítulo 9, no versículo 10, 11 e 12, eu vou começar um pouquinho antes. Eu fui até a Bíblia, para entender melhor, eu peguei uns versículos anteriores, que ficou bem mais fácil o entendimento. Então, vou começar por ele, tá? Então, Jesus passava próximo a uma mesa de coleta de impostos, onde um coletor chamado Mateus estava à mesa, e disse-lhe, siga-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. E Jesus, estando à mesa na casa desse homem, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos, por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes, os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Eu vou continuar lendo uma parte do item 12, porque aí fica mais fácil da gente continuar. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Então, Jesus, ele
ele não estava preocupado em atender apenas as pessoas que não eram de má vida, né, como eles diziam. Mas, como ele disse, os sãos não precisam de médico. E só para a gente ter uma ideia, quem eram os publicanos? Que era esse Mateus, que era coletor de impostos, né? Os publicanos eram cobradores de impostos para o Império Romano. E eles eram desprezados pelo povo, porque muitos deles eram corruptos. Agora, os fariseus que questionaram os apóstolos de Jesus. Os fariseus eram um grupo de judeus estudiosos e religiosos que se dedicavam a obedecer à lei de Deus e a interpretar as escrituras do Velho Testamento. E eles acusavam Jesus de quebrar as leis de Deus e as tradições dos antepassados. Mas Jesus os condenava, porque Jesus os considerava que eles eram assim, pessoas com muita hipocrisia, por serem falsos na religiosidade e por viverem de aparências. Então eles pregavam uma coisa, estudavam uma coisa, mas agiam de maneira diferente. É aquela história, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Como diz um ditado aí das nossas avós. E Jesus, muitas passagens que a gente às vezes vê na Bíblia, Jesus discordou muito deles. Teve falas de Jesus: ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas. Outros, muitas vezes Jesus os chamou de sepulcros caiados, né? Que é aquela história. E às vezes por fora a gente uma aparência e de repente em outras vezes, ou dentro de casa a gente, né, trata mal as nossas famílias, as pessoas que estão próximas a nós, e fora de casa nós somos pessoas boazinhas. Tem muito disso, a gente vê muito na nossa vida, né? E quando Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos, então o que ele quis dizer com isso? Que as criaturas saudáveis não necessitam de cuidar dos médicos. Os que precisam são aquelas que de alguma forma estão doentes, mais do que nunca agora nós estamos vendo com essa pandemia toda. Então Jesus quis dizer, só que Jesus quis dizer outro tipo de doença, tá? Jesus quis dizer com essas palavras que os enfermos, no caso, as pessoas consideradas de má vida, necessitavam de maior atenção do que aquelas que já tinham seus corações despertados. Olha só, despertados do seu amor. Porque eu falo que nós temos oportunidade de despertarmos a todo instante. Então, normalmente, quando a vida está transcorrendo tudo bem, né, Alexandre? A gente dificilmente tem um despertamento. Aí, quando as coisas apertam, são as oportunidades que Deus nos dirige, né? São assim as oportunidades que nós temos do despertamento. E eu acredito que esses dias de confinamento estejamos todos aprendendo muito uns com os outros. E ele dirigia-se principalmente às pessoas humildes, as desprezadas pelos homens, as que tinham o coração dilacerado pela incompreensão humana, elas que necessitavam do bálsamo suavizante das suas palavras amorosas, as que tinham necessidade de consolo. E Jesus, até hoje, né, a gente tem a sensação de falar, nossa, que maravilha, né, como Jesus, né, aquela magnitude dele, a mansuetude dele, que coisa maravilhosa. Então Jesus abraça a todos nós que desejam o seu alimento espiritual, não só nas ocasiões de fé, mas em qualquer tempo, em qualquer situação. Ele está pronto a atender as almas que o buscam, não só as pessoas tidas como uma vida, mas se preocupava também com todas as outras. Jesus viveu entre os pobres, os humildes, os deserdados, com todos aqueles que sofreram as humilhações impostas pelos poderosos. Ele se fez pequeno para igualar-se a nós. Muito mais devemos descer para igualarmos aos que estão em menor altura espiritual, porque isso na nossa vida acontece, foi o que a Alice falou. Aquilo que às vezes a gente sabe, por que não ajudar o nosso irmão que necessita, né, de um apoio? Todos nós temos uma missão de vida, mas a missão não é só única nossa. Nós temos a obrigação
de ajudar a todos os irmãos em humanidade. É isso que Jesus quis dizer para nós. Esse exemplo de Jesus nos impõe a obrigação de auxiliarmos, aqueles que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as nossas. Porque se nós procuramos o consolo, também devemos dá-lo ao nosso próximo. Isso é caridade. E eu falo que nessa oportunidade que nós estamos tendo com essa pandemia toda, mais do que nunca, eu falo para o Eduardo, meu marido, principalmente quando a gente está fazendo almoço, lavando louça, eu lavo, ele enxuga. A gente faz o almoço em conjunto, porque eu sou auxiliar de cozinha lá em casa, com muito orgulho. Ele é o cozinheiro, eu sou auxiliar. Aí como é bom, né? O homem sempre cozinha melhor que mulher, não é assim? Graças a Deus, melhor assim. Então a gente às vezes conversa muito na hora que nós estamos na cozinha ali. E eu fico pensando, será, a gente conversando esses dias sobre essa pandemia que estamos passando, por que será? Ele falou, é uma oportunidade, Às vezes a gente tem a oportunidade a todos os momentos da nossa vida do despertamento, Aí de repente ele quis fazer isso em massa, Pegou todo o nosso planeta e falou, olha, vou dar mais uma oportunidade de vocês despertarem. Alguns vão, outros não, mas tudo bem também, É a oportunidade que cada um tem e nós temos que respeitar. Então, aí continuando, essas palavras no Evangelho, essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Aí, o Kardec, que aí vem a instrução de Kardec, as explicações dele, ele trouxe esses ensinamentos de Jesus falando sobre a mediunidade, a responsabilidade que tem os médiuns, principalmente os mais ostensivos. Eu vou explicar o que é isso. Porque a mediunidade é uma disposição orgânica, como a gente ver, como a gente ouvir, a gente falar. E no livro dos médiuns, diz Kardec que todos nós somos médiuns, em um grau maior ou menor. Quem é médium num grau maior é chamado médium ostensivo. Às vezes vocês vão ouvir essa palavra e falam, nunca ouvi isso. Mas todos nós temos isso. Todos nós somos influenciados pelos nossos irmãos, não é verdade? Então, só que depende de nós recebermos boas ou más influências. Aí vai depender de como está a nossa sintonia. Então, todos os médiuns têm uma missão a cumprir. E toda missão é importante. Ninguém se habilita a uma tarefa se não a desempenha com dedicação. Não importa a tarefa que nós façamos na vida, desde que seja com muita dedicação, ela vai sair grandiosa. Podemos afirmar que mais importante que ser médium é ser bom. Porque o médium, necessariamente, não tem que trabalhar numa reunião mediúnica. Ele pode trabalhar em tantas coisas, trabalhar no bem. Esse projeto que vocês têm aí é tão maravilhoso. Tem gente que tem mediunidade ostensiva e morre de medo. Não tem problema, não precisa. Se tem medo, o importante é estudar, compreender o que está acontecendo. E toda causa boa que ela fizer, ela vai estar contribuindo. Se o médium não age por amor e não pratica a benevolência com desprendimento e devotamento, o dom mediúnico pouco lhe valerá perante a própria existência e a sua imortalidade. E Emmanuel afirma que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Eu falo que esses dias também está sendo muito bom para as nossas reflexões, nosso recolhimento interior, de ver aonde nós podemos melhorar, cada um de nós. Então, nós temos que nos evangelizar, nos melhorar, até estudar, como disse o Espírito da Verdade, nós temos que nos amai-vos e instruí-vos. Mesmo que a gente seja analfabeto, a gente pode se instruir. Às vezes assistindo uma palestra, ouvindo, mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Nós temos que compreender o que está passando conosco. Segundo o Espiritismo, as qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo e o desprendimento das coisas materiais. As imperfeições morais que todos nós temos
e que nós temos que trabalhar essas imperfeições para se tornarem virtudes, constituem portas abertas ao acesso dos maus espíritos. E a que estes exploram com mais habilidade é o nosso egoísmo e o nosso orgulho, que tem feito perder-se muitos médiuns dotados das mais belas faculdades. Quantas pessoas, quantos casos a gente ouve falar, não é verdade? Porque as influências são grandes. Quem tem uma mediunidade ostensiva tem que estudar mais ainda, né? Então, o médium moralizado é um médium que pauta a sua vida como um autêntico homem de bem, procurando ser uma pessoa humilde, sincera, paciente, perseverante, bondosa, estudiosa, trabalhadora e desinteressada. Eu sei que é difícil, que eu também tenho as minhas imperfeições, mas a cada dia eu tento trabalhar, né? Se eu erro hoje, amanhã eu tento não errar de novo naquela mesma coisa. E vamos seguindo, aprendendo sempre uns com os outros, aqui as nossas amigas, com essa oportunidade maravilhosa, né? E Deus também nos dá o livre-arbítrio, que é a liberdade de agir e de pensar. Mas a nossa responsabilidade como irmãos em humanidade é muito grande. Nós também somos responsáveis pelo nosso exemplo, né? Porque às vezes o nosso exemplo influencia muitas pessoas e que possamos dar bastante exemplos para o bem. Obrigada pela oportunidade, os amigos queridos. Obrigada. Bom, depois de tantas coisas que ela fala, uma vez não consigo. Peço ajuda a vocês. Bom, continuando no mesmo capítulo, eu vou falar na parte do item 17, 18 e 19. Quem tiver, então, carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la. No 17, ele diz assim, está em Lucas, versículo 6, 22 até 23. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. A gente começa a ler, levar até um susto, falou, tô entendendo, né? Como é que assim, benditoso o homem que vai brigar, mas ele está dizendo pela boa causa de Jesus, do Evangelho de Jesus, né? Rejubilai nesse dia e ficai em transporte de alegria, porque grande recompensa vos estará reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Nesse capítulo, nessa parte 17 de Lucas, Jesus vem chamar os cristãos, na verdade, né, na vivência evangélica, com sinceridade, com humildade, as pessoas que realmente entenderam o que ele quis dizer, a sua palavra, o seu evangelho. Então, essa pessoa, ela pode passar, às vezes, falando de Jesus, como diz aqui, e ter zombarias, ter críticas, e mesmo assim ser persistente. Ser persistente no que acredita, na fé. Mas para isso ela tem que ter realmente o Evangelho do Cristo dentro de si, como verdade absoluta. Se eu tenho essa persistência, se eu tenho essa crença, eu não vou me preocupar, e muito pelo contrário, eu vou levar essa verdade a mais pessoas que eu conheça. Ou seja, o verdadeiro cristão, aquele que entendeu o que Jesus quis dizer, né? Qual era, que é, principalmente, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Jesus, que é nosso irmão, que veio nos dar o exemplo, e principalmente o nosso próximo. Se a gente tem isso como verdade absoluta, nós não temos que temer zombarias e críticas do próximo. Então, benditosos serão esses que vão defender essas ideias, essa moral cristã até o fim, né? Que a gente fala, nossa, como assim a gente vai brigar? Não é brigar, é defender realmente, tentar passar essa moral do Cristo. O que a gente aprendeu. Para isso é necessário que a gente realmente tenha aprendido da maneira como a Alice falou, a Márcia também já disse, quando a gente aprende com o coração, com a alma, a gente não esquece mais.
Quantas crianças nascem aí com 5, 6 anos e tocam piano, tocam, sei lá, violão, são químicos, são físicos, são matemáticos? Ué, da onde eles aprenderam? Eles aprenderam com a alma aquilo. Estou falando na parte da ciência. E na parte espiritual a gente também consegue isso, né? Tendo a fé e a certeza da palavra de Jesus, do que Ele. Então, quando a gente, né, bem-aventurados nós que consigamos, não é arrumar briga, mas defender os bons princípios. Deus, nosso Pai, como bondade e criação, Deus absoluto, perfeito, Jesus, nosso mestre, e principalmente o nosso próximo, como o que a gente deve amar. O próximo é todo o próximo, aquele próximo de casa e aquele lá que a gente não conhece não, aquele que está passando lá na rua, catando latinha, né? Nessa fase difícil de pandemia, aquele que não tem o que comer, que perdeu o emprego, né? A gente sair da nossa zona de conforto e ir lá ajudar. Não precisa fazer grandes almoços, porque a gente tem, graças a Deus, a gente teve apoio, mas fazer um cachorro quente, fazer né? Na hora do almoço faz 2, 3 marmitas, não sei, leva lá. Isso é levar a palavra de Cristo para frente, ao próximo, sabe? Isso é colocar em prática também. Lá no item 18, ele está tanto Marcos, quanto Lucas, quanto Mateus e quanto João. Ele está nos 4 apóstolos, nos 4 evangelhos, em todos os apóstolos, né? Escreveram sobre ele. Olha, chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do evangelho se salvará. Com efeito, de que se viria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo. Nesse item, se vocês quiserem me ajudar, fica à vontade, tá? Nesse item, Jesus, ele diz assim, carregue a sua cruz, ou seja, carreguem os seus problemas, carreguem as suas provas, carreguem as suas expiações, sem reclamar, né? Aceitando o que Deus, se foi nos dado, é para nosso crescimento. Ninguém cresce. Como a Alice falou, se não começar lá do pré, a gente não vai crescer. Então, não adianta eu querer saber equação de 3º grau se eu não sei o 2 mais 2. E se eu tenho provas e expiações, se a minha cruz é essa, aceite a sua cruz, nada por acaso. Não é? E renunciar, o que é esse renunciar? Renunciar a gente é renunciar à vida materialista, renunciar mais à matéria, ter a matéria como princípio básico para que me ajude e eu consiga ajudar alguém. Agora, o supérfluo, o excesso, o que é demais, a gente tem que começar a aprender a renunciar, porque a vida material e a vida espiritual, elas caminham junto com a gente quando a gente está encarnado, né? A gente caminha, porque a gente tem as duas, a gente tem que viver, claro, materialmente, mas a gente tem a vida espiritual. Quando a gente dá um peso maior para a vida material, a gente está renunciando o lado espiritual. Então, não existe pecado, né? Porque pecado é uma coisa que a gente vem trazendo lá de trás, né? O que existe é um bom senso, eu posso ter as coisas, desde que elas me tornem um ser melhor e que eu consiga, através disso, ajudar o meu irmão. Quando o material se torna muito mais imprescindível na minha vida, como ser humano, do que o espiritual, está na hora de eu repensar os meus valores, né? Está na hora de eu repensar os meus valores. Até porque quando a gente está escolhendo os bens materiais, e aí a gente não está querendo dizer, né, que literalmente você abandone todos os seus bens materiais. Não. Mas é para que você olhe o que é mais importante para você, né? Sim. Quem é você? É um ser que vive na terra materializado, mas a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. E que se tudo que eu tenho aqui eu não posso levar para esta casa verdadeira,
por que eu perco tanto tempo lutando para aquilo lá? Tem até uma mensagem que fala, né, que o homem passa lutando para ganhar dinheiro, depois ele gasta tudo para manter sua saúde, né? Por quê? Porque isso aqui só serve para isso aqui. E nisso pra vive esse adiando, momento, né? esse momento, exatamente, eu usando seu gancho, e vive adiando sempre para depois um trabalho voluntário, um trabalho isso, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso guardar, eu preciso trabalhar. Então, é esse cuidado que a gente deve ter espaço na nossa vida, sim, não trabalhar, ter as coisas, agora ser uma pessoa acumulativa e não pensar no próximo, é complicado, né? Então, por isso que aqui Jesus fala, né, de perder, assim, largar. Você, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Não é simplesmente, olha, eu deixo meu emprego, eu deixo minha família, eles que morram de fome, renuncio a tudo, vou viver na pobreza. Não é isso. Renuncie a si mesmo, renuncie o tempo supérfluo da tua vida que você não usa para uma coisa mais proveitosa. Renuncie o excesso que você tem de material e de vida com quem não tem, porque a gente, na verdade, doa o que sobra, a gente não doa o que a gente divide, a gente não divide nada, a gente doa o que sobra, né? É esse lado que Jesus está dizendo nesse pedaço aqui. Aí no item 19 vem o comentário de Kardec. Ele diz lá: rejubilai-vos de Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados do céu. É isso que a gente disse agora, né? Que quando a gente tem interiormente a mensagem do Cristo, a gente vai realmente levar essa mensagem e não é uma briga, mas se eu tenho ela dentro do meu espírito, é nisso que eu acredito, eu vou levar em frente. Podem traduzir assim essas verdades: considerai-vos ditosos quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto mal que vos façam, redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não o maldigais. Quer dizer, eu posso, né? Exatamente, eu posso provar a minha fé, eu posso levar, como a Alice disse, essa candeia que está sob o alqueire, ou seja, está embaixo do alqueire, a minha candeia fica exposta. Eu passo para as pessoas o que eu sei, o que eu acredito do Evangelho do Cristo. Mas nem por isso eu tenho que brigar ou maldizer essa pessoa, muito pelo contrário. O meu tempo pode ser diferente do tempo do outro. A gente lê o Evangelho 20 vezes e vai entender às vezes, depois de 10 anos que lê a mesma parte, não entendeu? Né? Cada um tem o seu tempo. Depois acrescenta: tome sua cruz, aquele que me quiser seguir. Olha lá. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Ou seja, estou dando mais valor à vida material, à oportunidade que a vida está me dando de ter a vida espiritual. Perderá as vantagens do reino dos céus. Gente, perderá agora. Daqui a pouco eu tenho uma consciência nova, eu consigo aprender. Lembrando que a gente tem chance de aprender, de reaprender, né? Mas aqui está dizendo, aquela hora, você está perdendo aquela chance que você está abrindo mão, né? Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança, da abnegação, de que deram prova. Ou seja, aceitou a sua cruz, entendeu a sua passagem aqui, mesmo assim não se revoltou com Deus, ou com o Pai, ou com o nosso Mestre, ou com a vida, e conseguiu levar adiante e entender a mensagem do Cristo, e aí ele consegue realmente passar por essa prova, ou seja, subir um degrauzinho na evolução. Mas os que sacrificam os bens celestes a gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Não aproveitou o momento. Deus, como a Márcia disse, e a Alice também, deu todo o suporte para que a gente tivesse aqui nas nossas mãos. Nós viemos aqui com tudo para que a gente aprendesse. Na verdade, nós escolhemos um monte de coisa que a gente não lembra, ainda bem, né?
E aí chega aqui, eu não faço nem um terço do que eu falei que eu ia fazer. Pô, isso é fácil, cara. Isso é fácil. Você vai me dar só isso? Só essa doença? Não, me dá aquela também. Ah, não, me dá essa dificuldade financeira também. Me dá essa dificuldade na família. Chega aqui, eu fico revoltadíssima, porque a minha vida, a vida de todo mundo dá certo, a minha não dá certo. Então, aí a gente volta sempre a ter uma nova oportunidade. Aí é que está a benevolência de Deus. E Jesus mostra isso. Né? Se a gente não consegue carregar esta cruz e entender, mas outras vezes nós vamos conseguir. Porque cada dia é dia de aprendizado. Cada dia, cada amanhecer é uma maneira de eu fazer melhor do que eu fui ontem. Como a Márcia falou, se eu errei hoje, poxa, se eu já sei que eu errei naquele item, vamos tentar não errar, né? Vamos tentar aproveitar essa oportunidade espiritual que a vida nos dá, que Deus nos deu, né? E que Jesus está de braços abertos nos esperando, bastando a gente dar um passo em direção a Ele, Ele dá 1000 ao encontro nosso. Porque quantas vezes nós caímos e nós maldizemos e Jesus estava ali, a gente, quando levanta, a gente não lembra nem de agradecer, não é? Então, não sei se faltou alguma coisa, fica à vontade para... É aquilo que nós falamos, né? Que na dor, nós estávamos conversando aqui no começo, que na dor a gente se sente mais aberto ao aceitar, né, ajuda, que seja divina, ou nos tornamos assim mais próximos de Deus, mais humildes, fazemos às vezes orações, mas a gente não precisa esperar chegar a hora da dor, né? Mas às vezes, Márcia, a dor, ela traz isso, mas às vezes a gente fica revoltada do mesmo jeito. É assim, a gente pede, a gente reza, se aconteceu o que eu quero. Uhum. Se não aconteceu o que eu quero... Se vir uma aflição, pronto. Não, se eu não receber a cura de alguma coisa, ou de alguém, ou para alguém que eu pedi, pronto, Deus já esqueceu de mim, que Deus é esse? Uhum. E mal sabe que a cura para o espírito, nesse momento, é isso. O remédio é esse. O remédio é esse, exatamente. A gente não sabe do que é do livramento que Deus está nos dando. Exato. Poderia ser pior, né? Como se diz, poderia ser pior. A gente não sabe, às vezes, prolongando certo período, quantas besteiras a mais a gente poderia fazer. Exatamente. E prejudicar o que a gente já fez de bom. Enfim, mas é nessa hora da cruz que a gente tem que entender que seja feita a vontade de Deus. A gente fala isso na oração do Pai Nosso, mas na hora de pôr em prática, a gente fica meio revoltado. Deus não me ouviu, né? Na verdade, Deus não impôs assim, né? Exatamente o sofrimento. A gente é que se impôs, né? Porque nós fizemos as nossas escolhas, né? Eu escolhi, tomei o caminho errado. Ah, bom, agora eu preciso acertar o caminho. Então, eu vou fazer assim para eu poder chegar aqui no caminho. Eu tenho que atravessar tudo que eu atravessei para lá, eu tenho que voltar para cá. E esse voltar para cá, às vezes, me traz dor, né? Mas a culpa não é Deus, né? Ele instituiu uma lei e eu não obedeci à lei, burlei a lei. Então, a própria lei faz com que eu me volte e eu volto para cá até sofrendo, né? Tentando. Mas por uma escolha de acerto da próxima vez. E não por conta também do erro, mas por conta de que eu preciso fazer a reparação do mal que eu fiz. E para eu fazer a reparação do mal que eu fiz, para eu revivenciar a experiência, às vezes acaba sendo doloroso. Porque eu estou numa certa série escolar, né? Vamos usar a escola, eu acho que a escola é o maior exemplo. Estou numa certa série escolar. Eu não levei a sério todos os estudos. Qual é a consequência para mim? Eu preciso refazer aquela série. Eu preciso levar a sério desta vez, né? E isso vai ser doloroso. O que é doloroso? Eu ver que tem que os meus amigos que estavam comigo na escola estão lá na outra classe, né? Ou que eles já estão se formando e eu tenho que refazer. Eu tenho que fazer. A culpa é da diretoria ou é do professor? Não, a culpa é minha, porque eu, como aluno, burlei o sistema, né? Burlei a lei. Então, a coisa é da mesma forma, né? Deus é Pai e é amor, né? E como amor, Ele instituiu uma lei
que faz com que nós retornemos para Ele. E como este afastamento, né, me deixou tão distante, assim, que para eu voltar de novo, às vezes, causa sofrimento a mim, né? Imposto por mim mesmo, né? Imposto por uma lei de ação e reação, né? Em que tudo aquilo que faz, né, eu preciso refazer. Se eu fiz uma plantação errada, eu preciso arrancar tudo aquilo e plantar de novo, né? E isso dá trabalho, né? Que a gente às vezes fica olhando como sofrimento, mas é só um trabalho, né? É o trabalho de quê? De fazer a minha reparação, né? Tira tudo e refaz. Mesmo porque, se não for assim, talvez a gente não aprendesse. Né? A gente não aprenderia. Exatamente. As facilidades, né? A gente não aprende. A dor No tal da reparação, né? Eu vou sentir na pele, não exatamente de acordo com a mesma pessoa, mas eu tenho que sentir o que eu fiz pro outro. Para eu aprender que eu estava errado. No momento. Mais alguma colocação? Eu quero só dizer que a gente não pense que essa quarentena está sendo um castigo da espiritualidade, mas que a gente olhe como uma oportunidade de despertar. Que a gente possa ter várias reflexões, como eu disse anteriormente, que a gente possa entrar dentro dos nossos corações e refletir no que nós podemos melhorar. E uma coisa que eu digo a vocês, que o fardo com Jesus é mais leve. Então, quando a gente achar que está muito pesado, façamos orações, né? Conversemos com Jesus como se ele estivesse ali do nosso lado. Ele está. Né? Ou ele está, ou mesmo com Maria, mãe de Jesus, que é mulher como nós, né? E este mês, né? Consagrado a Maria, do Dia das Mães também, no próximo domingo, que a gente, com esse confinamento, a gente estava até esquecendo do Dia das Mães. Meu filho que veio me falar, nossa, é mesmo, filho, domingo é Dia das Mães. Fui conversar com a minha mãe, nossa, eu tinha até esquecido que é Dia das Mães também, tá vendo? Esse confinamento eu vi até bom, porque vai tornar o Dia das Mães menos comercial. Exatamente. Mas é mesmo, já foi assim. Impressionante, né? Quer dizer, vai ter um almoço do Dia das Mães mesmo, sem presente, mas o almoço vai ser o presente, vai estar todo mundo, né, o pessoal da casa vai estar reunido. Quer dizer, a matéria ali é o que eu falei, é o supérfluo, né? A gente vive sem supérfluo. Isso. Será que a gente vai ser menos feliz receber nenhum abraço? O abraço do filho, eu acho que pode, porque está no mesmo confinamento. Mas ter a presença da pessoa que a gente gosta ali perto é tão feliz quanto muito mais do que o presente se você for receber, não é? E uma coisa que eu aprendi muito nesses dias que a gente está mais confinado em casa, né, trabalhando home office, estou saindo, eu e Eduardo, o mínimo possível, mas de vez em quando a gente tem que sair, mas meio rápido. Eu percebi que a gente pode viver com pouco, né? Com pouco. Então eu já tenho meu sapatinho de sair, de trabalhar, de ir nas obras, eu já estou deixando ali fora de casa, na garagem. Aí eu deixo meu chinelinho ali, né? Meu chinelinho. Aí eu ponho meu chinelinho e volto para dentro de casa. Aí, de repente, vou sair, pego meu sapatinho, minha sapatilha. Então, eu falei, gente, nós não precisamos de muito. E olha que esse despertar, estou dizendo meu despertar, né? Está sendo muito grande, porque, no fundo, tudo bem, a gente é muito materialista, principalmente nós mulheres, é uma roupa nova, um sapato novo, né? As mulheres, as centopeias, né? Uma bolsa nova, aquela calça já está velha, não quero uma calça nova. Olha que maravilha! E é uma maneira da gente se despojar de muitas coisas, mas levando para os necessitados. Eu falo até, se cada um de nós ajudar o seu entorno, olha que maravilha. O que é o nosso entorno? Aquilo que você falou. Você vê uma pessoa com dificuldade, por que não ajudar? Às vezes é um mantimento, né? Ou uma conversa, seja lá como for. Então, todos nós podemos ajudar a muitas pessoas. Então, vamos olhar para o nosso próximo, nosso irmão, com um olhar diferenciado. Tipo, que nem às vezes em algumas lojas no supermercado, no que eu posso te ajudar? Olha que maravilha, como a gente pode fazer isso e às vezes nem pondo muito a mão no bolso, né? Então, nós podemos sim ajudar uns aos outros. E agradeço a vocês por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Eu que agradeço você, Márcia, você, Eduardo. Obrigada. Alice, nossa companheira, né?
que só saiu da toca hoje para fazer a palestra. Nós somos bem na toca mesmo. Eu peço aos nossos irmãos que deixam as suas águas. Eu não sei, estou sem meu celular hoje, tem bastante pedido de oração. Então eu peço. Não, mas eu vou só dar um aviso ao vivo, porque senão ela vai ficar brava. A Elaine falou que está morrendo de saudade de vocês dois. Só que eu já falei para ela, falou que na casa dela, ela e o Rafa, que cozinham bem e a briga é grande. Não tem problema. Nós vamos ver uma disputa e participar. Depois que acabar esse confinamento, a gente junta. Pode ser aqui mesmo, a gente junta todo mundo, um cozinha aqui, outro cozinha lá. Não, vamos tudo para lá. O grupo é juntar todo mundo. Juntar as panelas. Eu e o Alexandre adoramos comer e não gostamos de cozinhar. Então, ficou perfeito. Então eu queria agradecer a todos vocês, como eu já disse, aos nossos amigos pela paciência de nos ouvir. Peço então que fique com suas águas aí do ladinho para a gente fazer a oração. Vou ler o texto do Alexandre primeiro, aí a gente já faz a oração e elevando o nosso pensamento a Deus, né? As pessoas que necessitam, a gente já se prepara para um passe. O texto chama Verdade Libertadora. Realizado o estudo do Evangelho no lar de Joseph Jacobsen, em Viena, Áustria, o tema foi Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, após o qual a mentora espiritual escreveu a presente mensagem. O culto à mentira é dos mais danosos comportamentos a que o indivíduo se submete. Ilusão do ego logo se dilui ante a linguagem espontânea dos fatos. Responsável por expressiva parte dos sofrimentos humanos, fomenta a calúnia que lhe é manifestação grave e destrutiva, a infâmia, a crueldade. A maledicência é-lhe filha predileta, por expressar-lhes os conteúdos perturbadores que a imaginação irrefreada e os sentimentos infelizes dão curso. Além desses aspectos morais, a mentira não resiste ao transcurso do tempo. Sem alicerce que a sustente, altera sua forma ante cada evento novo e de tal maneira se modifica que se desvela. Por ser insustentável, quem se apoia na sua estrutura frágil padece insegurança contínua, porque é exata na sua forma de apresentar-se. A verdade é o inimigo normal da mentira, enquanto a primeira esplende ao sol dos acontecimentos e exterioriza-se sem qualquer exagero, a segunda é maneirosa, prefere a sombra e comunica-se com sordidez. Uma é fruto da realidade, a outra da fantasia, que não medita nas consequências de que se reveste. A mentira teme o confronto com a verdade, aloja-se nas sombras, espraia-se às escondidas e encontra, infelizmente, guarida. A verdade jamais se camufla, surge com força, externa-se com dignidade, não tem alteração íntima, permanecendo a mesma em todas as épocas. Ninguém consegue ocultá-la, porque, semelhante à luz, irradia-se naturalmente. Nem sempre é aceita por convidar à responsabilidade. Amiga do discernimento, é a pedra angular da consciência de si mesmo, fator ético-moral da conduta saudável. Enquanto a mentira vigiar a acomodação, o crime afrontoso, ou sob alicerce, o abuso do poder e a miséria de todo tipo, predominarão na terra, exaltando os fracos, que assim se farão fortes, os covardes que se tornarão estoicos, os astutos que triunfarão em detrimento dos sábios, dos nobres e dos bons. Face a tais logros que propicia, não obstante efêmeros, os seus famanazes e cultuadores detestam e perseguem a verdade. Não medem esforços para impelir-lhe
a propagação, por saberem dos resultados que advirão com o seu estabelecimento entre as criaturas. São baldas, porém tão insanas atitudes. A verdade espera. Seus opositores enfermam, envelhecem e morrem enquanto ela permanece. A mentira é de breve existência, predomina por pouco, esfumaça-se e passa. Jesus, em proposta admirável, afirmou: busca a verdade e a verdade te libertará. Ninguém tem o direito de ocultar a verdade, qual se fosse uma luz que devesse ficar escondida, onde se encontre, irradia claridade e calor. O seu conhecimento induz o portador a apresentá-la onde esteja, a divulgá-la sempre, pelos benefícios que proporciona, estimula a participação, a solidariedade, difundindo-a. A autora é Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo. Muito bem, meus irmãos, então continuemos nessa vibração com o pensamento elevado, nessa ligação com Deus. O primeiro sentimento é o de gratidão ao Pai pela oportunidade que nos foi dada. A oportunidade do dia, de mais um dia, a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos reunidos aqui. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso amado e querido Mestre, nosso amado e querido irmão, mais velho, aquele que cuida e que protege de todos nós. A espiritualidade amiga que aqui conosco trabalhou esta noite. Peço humildemente, nesse instante, que chegue a todos os corações que estão nos ouvindo através da internet, que consiga os nossos irmãos sentir essa energia salutar de Jesus. Que Jesus fluidifique suas águas, colocando em cada lar, o necessário para o seu corpo físico e espiritual. Que cada um que a tomar sinta-se melhor, sinta-se mais equilibrado, que a sua fé seja fortalecida, que a imagem do nosso Mestre Jesus esteja sempre em seu coração, em seu pensamento, como aquela fortaleza, como aquele amigo que está toda hora nos dando a mão. Peço aos nossos amigos espirituais, os trabalhadores do Cristo, que visite a todos nesse momento, a todas as pessoas que estão nos assistindo, a todos os seus pedidos de oração, as pessoas que estão em hospitais, aos nossos profissionais da saúde que estão no combate de frente perante esse flagelo que estamos passando, que dê o sustento necessário desde a pessoa que está na portaria até o médico, aos enfermeiros, aquele que preenche a ficha, aquele que é o segurança, a todos, a faxineira, a que trabalha na copa, a todos, Senhor, proteja a nossa Mãe Maria, que proteja com o seu manto a todos os nossos amigos e irmãos que se propuseram a trabalhar no combate desse vírus. Que essa oração chegue aos asilos, que essa oração chegue às pessoas que moram nas ruas, que essa oração chegue a todos os corações dilacerados pela dor de perdas de entes queridos, que essa água aqui seja fluidificada, mesmo essa pessoa não estando assistindo, as pessoas que nós estamos pensando, que recebam bênçãos, que consigam chegar a ter um alívio, um refrigério às suas dores. Nesse instante de gratidão mais uma vez ao nosso querido e mestre e amigo irmão Jesus, por esta
por esse amor tão grande conosco, por essa paciência tão imensa conosco. Gratidão. Aos amigos espirituais que aqui estiveram trabalhando conosco, que nos ajudaram no trabalho da doutrina. Gratidão. Gratidão também às pessoas que nos assistiram e que a gente consiga colocar em prática o que ouviu essa noite, o Evangelho do Cristo. Sejamos mais caridosos, mais amorosos, que tenhamos um olhar diferente ao nosso irmão e que levemos a doutrina do Cristo para a nossa vida de hoje e sempre. Que assim seja. Tem água aí?